Lucas 10, 38. Vamos lá? Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, irmã de Marta, ficou sentada aos pés do Senhor, o Senhor Jesus, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito trabalho. E aproximando-se dele, Marta perguntou: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã fique sentada, sem fazer nada, e vendo trabalhar, tentando arrumar tudo sozinha, descabelada, sem fazer as unhas, sem maquiagem? O Senhor não está olhando para isso, enquanto eu me acabo cuidando do fogão, para o feijão não queimar, para a carne não passar do ponto, para que a casa fique limpa, para que o cachorro não entre, para que o banheiro esteja em ordem. Senhor, o Senhor não se importa que enquanto eu faço tudo isso, não está escrito isso na sua Bíblia? Não? Puxa vida. A minha Bíblia é melhor que a de vocês, então. A minha está escrito tudo isso. O Senhor não se importa que enquanto eu fico ocupada com tudo isso, tentando fazer o melhor para que o Senhor se sinta bem em casa, vai acompanhando a leitura, que está escrito tudo isso aí. Que enquanto eu faço tudo isso, a minha irmã fique assentada, simplesmente ouvindo o Senhor falar. É isso que está escrito aí? Olhem com atenção. E ela termina dizendo: dê uma ordem, que ela me ajude, porque eu já cansei de pedir. Já olhei feio, já empurrei, derrubei panelas para ver se ela se toca, bati a porta para ver se ela levanta, mas ela permanece sentada ouvindo o Senhor falar. Diga que me ajude. Resposta. Feedback de Jesus. Respondeu o Senhor: Marta, Marta. Quer que eu repita tudo que ela estava fazendo novamente? Você está muito preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é a necessária. E Maria, sua irmã, que não lhe ajudou muito desde a hora que eu cheguei, escolheu a boa parte. Até aqui. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir para que o Senhor lhe fale conosco, para que essa palavra que nós vamos ouvir agora, que ela realmente seja relevante para o nosso dia a dia, para a nossa semana, que venha produzir mudança, transformação. Vamos orar? Senhor, Rei dos céus e Rei das nossas vidas, nós te convidamos e entregamos diante do Senhor as nossas vidas e te convidamos para que o Senhor se assente no trono do nosso ser e que esta mensagem, que ela venha produzir vida em nós, para que nós sejamos edificados por esta palavra. Fale conosco, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Irmãos, quando eu me preparo para pregar, para preparar uma mensagem, eu tenho duas preocupações. E eu gostaria de compartilhar isso com você, para que você possa, quem sabe, compartilhar dessa visão comigo. Quando eu me preparo para pregar no domingo à noite, eu olho para duas situações, duas realidades. Primeiro, o que é que nós estamos fazendo aqui como igreja? Nós, como parte da igreja espalhada ao redor do mundo, o que é que nós estamos produzindo? O que é que nós estamos fazendo? E o meu trabalho como pastor é de edificar a igreja. Nós, aqui dentro, somos edificados, ensinados, preparados. Deus nos reúne aqui com fome e sede
como nós cantamos nessa canção, Deus nos reúne aqui para nos alimentar, para saciar nossa fome, para saciar nossa sede, para nos preparar para o nosso dia a dia. Então a igreja é comparada a um grande hospital e também a um grande quartel-general. Nós somos sarados, recebemos remédio e somos preparados para sairmos dessas quatro paredes e vivermos uma outra realidade. Então, o primeiro ponto, o nosso papel nessa noite é de criar ou gerar edificação. Então, você tem que sair daqui hoje edificado. Sua fé tem que sair fortalecida. Você deve sair daqui confiante, confiando em Deus, sabendo que o Senhor é Senhor sobre a sua vida. E isso envolve uma série de fatores, entre eles, o culto, as canções que nós cantamos, a organização do culto. Quando você não permanece no templo e você gasta muito tempo no café lá embaixo durante o culto, você toma muita água durante o culto, você vai muito ao banheiro durante o culto, você atualiza o seu status durante o culto, você envia mensagens do Zap Zap durante o culto, você de alguma forma está perdendo a oportunidade de ser edificado. Um segundo ponto que parte desse primeiro é a questão da evangelização. E aí nós vamos para a realidade externa. Então, em primeiro, Deus nos chama para cá, Deus nos prepara, Deus fala conosco e nos envia. Foi isso que Jesus fez com os discípulos. Ele prepara e envia. Ele diz, vão. Esse ide é um ir contínuo. Vão e façam discípulos. Ensinem a eles tudo o que eu ensinei a vocês. Vocês percebem a dinâmica? Então nós viemos para cá e somos ensinados, somos preparados. E aí nós somos enviados a irmos. Um ir constante e contínuo. E sermos enviados ao mundo. Façam discípulos. Ensinem a eles o que vocês aprenderam de mim. É a parte da evangelização. Então eu só posso oferecer para alguém aquilo que eu tenho. O meu vocabulário é limitado àquilo que eu li. Então eu só posso falar daquilo que eu aprendi. Só posso dar aquilo que eu tenho. Vocês conseguem perceber essa dinâmica? Então, escrevam em algum lugar, sabe? Enfim, encontrem uma maneira de não perder esses dois focos. Edificação e evangelização. Tudo bem? E essa mensagem, ela faz parte daquilo que nós, como igreja aqui em Botucatu, estamos vivendo. Se você tem acompanhado as mensagens, seja aqui no culto, ou seja através da internet, você deve ter percebido que as mensagens elas têm caminhado na mesma dinâmica. Deus tem falado algo específico conosco aqui nesses últimos dias. No domingo passado, na manhã de ceia, eu falei sobre um caminho proposto por Cristo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, oprimidos, de saco cheio da vida, e eu prometo a vocês que eu daria a vocês um lugar de descanso. Palavras de Jesus de Nazaré. Então, nós falamos domingo passado sobre um caminho que nem sempre é um caminho mais fácil, nem sempre é um caminho sem obstáculos, mas é um caminho suave. E eu usei como exemplo os discípulos no meio da tempestade, Jesus dormindo, cansado, roncando, e os discípulos tentando a todo e qualquer custo sobreviver em meio à tempestade. E aí eu apliquei essa mensagem lembrando a vocês que às vezes nós tentamos por nossa própria capacidade, nosso próprio esforço, tentar resolver os nossos problemas do nosso jeito, até que nós nos cansamos, até que nos afadigamos, nos sentimos sobrecarregados, e o que nós queremos fazer? Aí nós nos lembramos de que Jesus estava em todo o tempo conosco no barco. E essa mensagem de hoje tem muito a ver com essa dinâmica que nós estamos vindo já alguns domingos atrás. Bom,
esse episódio aqui aconteceu na casa de Lázaro. Vocês se lembram de Lázaro, que ressuscitou? O homem morto há 4 dias. Jesus vem, manda que retirem a pedra da porta do sepulcro e chama a Lázaro, seu amigo, pelo nome. Diz: Lázaro, bora lá, porque hoje eu vou comer na sua casa. E aí Lázaro sai de dentro do sepulcro, né? A porta, a pedra é removida e Lázaro sai todo enfaixado. E um capítulo na frente, ele está comendo com Jesus e alguém está tentando matar Lázaro de novo. Interessante que o Evangelho vai dizer isso, que eles tentam matar Lázaro, porque Lázaro é o testemunho do milagre de Deus. Todo mundo que olhava para Lázaro, ninguém precisava dizer nada. Lázaro é um testemunho vivo de que Deus é real e de que ele havia visitado o seu povo por meio de Jesus, o seu filho, a quem ele enviou. Então, esse episódio está acontecendo na casa de Lázaro. Lázaro morava em uma aldeia chamada Betânia, que era caminho para Jesus ir para Jerusalém, ficava entre 3 e 4 quilômetros de Jerusalém. Jesus, quando ia para lá, dormia na casa de Lázaro. E agora Jesus está de novo na casa dos amigos, e nós vemos Marta e Maria. Marta descabelada, né? A progressiva já ia para o beleléu, o cabelo já estava desse tamanho, as unhas todas sem fazer, né? O barulhinho da panela de pressão dizendo para ela que está na hora de tirar alguma coisa do forno, e Maria simplesmente, né? Eu acho que simplesmente não é a palavra certa, mas e Maria completamente entregue, desarmada aos pés de Jesus. E aí Marta reclama e diz, né? Eu estou trabalhando aqui e essa minha irmã fica aí. E aí Jesus diz para ela: Marta, essa mulher, ela escolheu a melhor parte. Compreendido isso aqui? Amém? Então vamos continuar. O que me chama a atenção, irmãos, é que esse texto, ele não vai trazer uma luz nova sobre a forma como Deus quer se relacionar conosco. Eu não sei se você sabia, mas Deus é chamado de Emanuel, que no hebraico é Deus conosco, o Deus entre nós. E o evangelista João vai dizer que Deus se fez homem. Olha que coisa interessante, né? Deus se faz homem para habitar entre os homens, para sofrer com os homens, para ter compaixão com os homens, para libertar os homens. Os passos vão sendo dados, né? Para estar com os homens, para comer com os homens, para chamar os homens de amigo e ser traído pelos homens, ir para a cruz pelos homens, ressuscitar pelos homens e estar coroado no céu para os homens. Esse é o caminho da redenção. Interessante isso. Então Deus se faz homem para estar com os homens. E Ele mesmo disse: eu estarei com vocês todos os dias, até que tudo isso aqui acabe, até a consumação dos séculos. Eu prometo para vocês. Gente, se tem algo que eu acredito, eu não tenho dúvida alguma de uma promessa, é essa. Se você me disser que alguém disse para você que Deus vai te abençoar de uma maneira que você vai... esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo que Deus vai transferir riquezas do ímpio para o justo. Eu falei, puxa vida, Então, eu não acredito muito nisso, mas uma coisa eu acredito, que Deus estará conosco todos os dias, até que tudo isso que nós chamamos de reino dos homens termine. Essa promessa não pode ser quebrada. Então Ele é o Emanuel, Ele quer se relacionar conosco. E aqui nós temos uma visão clara disso. O Deus encarnado, o Deus feito homem, está na casa de uma família pobre de Betânia, comendo com eles, dorme com eles, convive com eles. Então isso não traz uma luz nova. Então isso é importante que você compreenda. Não há uma revelação nova nesse texto. Na verdade, Jesus está refrescando a nossa memória. E é interessante que nós, seres humanos, temos a capacidade de nos esquecermos de coisas importantes. Como nós nos esquecemos? Parece que nós deletamos. Nosso HD vai se enchendo tanto,
Daqui a pouquinho você quer baixar um filme no seu HD e está lá, não há espaço suficiente. E aí você começa a deletar coisas da sua vida e às vezes você deleta coisas importantes. E aí você vai para a lixeira, não é assim? Eu preciso de espaço, eu preciso tirar alguma coisa. E às vezes você manda para o beleléu, né? Manda para o espaço, para algum lugar, em algum lugar desse mundo, coisas importantes. E eu espero que Deus me use hoje para refrescar a nossa memória. De que isso, relacionamento de Deus, intimidade com o Espírito Santo, não é algo novo. Jesus não veio trazer algo novo nessa revelação. Jesus veio para lembrar-nos de que lá no Gênesis, lá no princípio de todas as coisas, Deus já fazia isso. E essa sempre foi a vontade de Deus. Eu falei num culto no ano passado, que quando Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, e Deus produz aquele bonequinho de argila, aquele bonequinho de barro com as próprias mãos, fica impregnado no homem as impressões digitais de Deus. Alguém já colocou a mão em barro mole? Já? Alguém teve essa experiência? Quem já teve essa experiência? Barro mole, argila, cimento, né? Quando você é criança, seu vizinho faz aquela calçada bonita, o dia inteiro o pedreiro trabalhou na calçada. Aí você tem a pachorra, é isso que faz? Pachorra? De ir lá com seus pezinhos pequenininhos, tira o sapatinho e lá escreve lá, né? Fulano de tal, ano tal. Pelo seu sorriso, você deve ter feito isso muitas vezes. A sua impressão digital fica lá. Não tem como ser apagada, a não ser que construa uma calçada nova. Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, irmãos, as impressões digitais de Deus permanecem em nós. Isso para mim é maravilhoso. Eu fico extasiado com isso. Então sempre foi a vontade de Deus se revelar, se manifestar, ter comunhão com o homem. Estar com o homem, isso não é nada novo. Isso é refresco. A nossa memória está sendo refrescada, sendo lembrada de que o Espírito Santo, de que o próprio Deus, Ele quer estar conosco, Ele quer estar entre nós. Faz parte do caminho suave que eu falei domingo passado. Quando nós nos sentimos cansados, pode ser que nós estejamos caminhando sozinhos, mas quando nós nos lembramos que Jesus está conosco no barco, o caminho se torna mais suave. Não que ele deixe de ter obstáculos, mas ele se torna mais suave, porque nós nos lembramos que nós não estamos sozinhos. Então, essa revelação da manifestação, da vontade de Deus se relacionar conosco, é antes da queda. Antes do homem olhar para si mesmo e dizer, olha, eu não preciso de Deus, eu quero a minha independência. Porque quando o homem ele toma, isso parece história de igreja, realmente é história de igreja, tá? Coisa de cristão, coisa de Bíblia, não tem como fugir disso. Por mais que a linguagem seja informal, contemporânea, e o nome que você queira usar para isso, não tem como fugir disso. Quando o homem ele toma do fruto, e aí a gente pode conjecturar, e pensar em inúmeros frutos aqui, jaca, maçã, banana, pera, enfim. Seja o fruto que for, quando o homem toma, ele está declaradamente dizendo, eu quero ser independente, eu quero viver a minha vida. Chega de ser dependente de Deus, chega de ser codependente das coisas de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Eu gostaria que nós pudéssemos ser levados a um pouquinho a enxergar. Vamos imaginar que a gente tem uma tela gigantesca aqui, touchscreen, é isso que fala? Touchscreen? Gigantesca aqui em 3D. E nós vamos começar a enxergar aqui quadros da criação, Deus criando o homem, Deus dando autoridade para o homem, Deus chamando o homem para governar com ele, Deus dando o homem autoridade para dar nome aos animais. Olha que coisa tremenda, Deus chama o homem para governar com ele. Estão me acompanhando aqui? Próxima tela. E aí o homem olha para tudo isso e diz, olha, é bom fazer isso, mas não é o suficiente. Eu quero a minha autonomia, eu quero a minha independência. Se Deus está me dizendo para não comer, é porque alguma coisa boa tem. E aí entra um terceiro indivíduo na história, mistura tudo, torce a palavra de Deus, ele torce aquilo que Deus havia dito. Enfim, nossos antepassados,
eles vão lá e dizem assim: olha, nós não queremos mais isso. Nós queremos viver independente de Deus. Qualquer semelhança entre nós, será que nós podemos nos identificar com isso? Quantos de nós tomamos atitudes que declaradamente estão dizendo: Senhor, nós não queremos que o Senhor governe sobre nós. Nós queremos viver a nossa vida, queremos viver independente daquilo que o Senhor tem para nós. Nós tomamos atitudes como essa. Então, não há nada novo nisso. Quando o homem, ele se encontra agora, sendo visitado por Deus, e a história vocês conhecem, Adão está se escondendo, Deus pergunta onde ele estava, como se fosse possível se esconder de Deus, mas Deus está dando uma oportunidade para ele, como nós damos aos nossos filhos pequenos. Será que você não fez nada? Nós já sabemos o que eles fizeram, mas nós esperamos que eles deem um passo à frente, levantem as mãos e digam: nós pecamos. Nós damos a eles a oportunidade de arrependimento, damos a eles a possibilidade da delação premiada. Hoje se fala muito sobre delação premiada, não é? Olha, se você confessar o seu crime, sua pena será reduzida. Seu castigo será de meia semana sem videogame. Era uma semana inteira. Se você confessar, eu já sei, será meia semana sem videogame. E o cabra, o indivíduo, não se entrega. Aí você é obrigado a dar uma semana para ele de castigo, mas no primeiro dia você já afrouxa, né? Aí ele recebe lá um habeas corpus e está o videogame liberado de novo. Só que quando o homem ele peca, ele engana, ele erra, se esconde e tudo mais, começa uma busca depois disso. E aí eu divido essa busca em dois aspectos. O primeiro aspecto dessa busca: o homem vai tentar anular a ideia de Deus. Escute com atenção isso aqui, isso é muito importante. O homem começa uma busca por anular a ideia de Deus. Então, é mais fácil a gente não ver o problema do que conviver com ele. É ou não é? É ou não é? É mais fácil. É mais fácil eu não olhar para o problema. É mais fácil eu não ter que tratar com o problema. É mais fácil eu fugir do problema do que eu resolver o problema. Então, o homem tinha um problema com Deus. E tinha um problema com ele mesmo. Então, era mais fácil ele anular a ideia de que Deus existe do que tratar o problema que ele tinha com Deus. E é isso que nós vemos. O ser humano, ele tenta extinguir a ideia da divindade, de que Deus, existe um Deus que criou todas as coisas. E aí a gente poderia caminhar, né, e falar de teorias da evolução, da criação e muita coisa, né, só para botar lenha na fogueira. É isso que fala? Lenha na fogueira? É. Lenha na fogueira. A ideia do Big Bang. Pois bem, se existe o Big Bang, alguém criou alguma coisa que explodiu e criou o Big Bang. Enfim, de alguma maneira nós vamos chegar em alguém que criou alguma coisa. Dê o nome de Deus ou não, em algum lugar alguém criou alguma coisa. Ninguém cria nada do nada. Só existe um que traz à existência aquilo que não existe como se já existisse. Romanos capítulo 4, versículo 17. E esse alguém é o Deus da Bíblia. Só Ele pode produzir matéria do nada. Traz à existência aquilo que não existe como se já fosse. Isso é tremendo, é motivo para a gente dar uma glória a Deus virado no giraia. Esse Deus é tremendo. Então esse é o primeiro aspecto. O homem tenta fugir do rolo. Ele tem um rolo para resolver, tem um negócio, uma dívida para pagar, e ele foge dela, e tenta anular aquilo. Ele começa a produzir nele a ideia de que Deus não existe. Pois bem, se Deus não existe, isso quer dizer então que eu não tenho problema. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o homem começa a buscar a Deus com seus próprios méritos. Então o homem começa a buscar a Deus com boas obras. Ele sabe que existe uma divindade. Ele sabe que existe um Deus. E ele sabe que ele por si mesmo não vai conseguir resolver o problema, e ele começa a produzir boas obras. E aí a gente cai naquela história de que, eu sou bom,
não faço mal para ninguém, então quer dizer que eu estou salvo. Isso se chama salvação por obras. E aí, um pouquinho lá na frente, lá em Efésios, capítulo 2, a Bíblia vai dizer o seguinte, que não são as nossas obras que produzem a salvação, mas é a nossa fé. Então isso faz com que Deus, ele participe dessa história. Mas se você olhar para a história que nós estamos vivendo, você vai perceber que a religião é o meio do homem tentar agradar a Deus. Então o homem, ele é religioso, e a religiosidade do homem é uma maneira dele de buscar a Deus, apaziguar as divindades. Não sei se vocês vão lembrar do desenho do Pica-Pau, que ele está no Havaí, e o vulcão começa a entrar em erupção. Vocês lembram disso? Desse desenho? Quem é dessa época? Os de 30 anos para cima, por favor, levantem as mãos. Não? Você assistiu no YouTube, né? Aqueles canais que passam desenhos antigos, né? Então, quem se lembra desse desenho animado do Pica-Pau? Olha lá, muita gente lembra. O que ele faz? O vulcão entra em erupção. E o vulcão é Deus. O que eles fazem? Temos que jogar uma virgem dentro do vulcão para apaziguar essa divindade. É isso que as pessoas tentam fazer ainda hoje. Nas igrejas evangélicas eles fazem isso. De que maneira? Trazendo seus dízimos e ofertas, seus jejuns, seus sacrifícios, pensando que os seus jejuns, sua oração, seu dízimo, sua oferta, sua bondade, né, a carona que você deu para o irmãozinho que não tem carro vir para a igreja, com a oração do Douglas, né? Senhor, obrigado pelos carros, as motos, os ônibus, os tênis, os sapatos. De alguma maneira nós chegamos aqui. Então eles pensam que fazendo boas coisas estão agradando a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, que é muito importante isso. Olha, a nossa bondade anula o sacrifício de Jesus. Isso é muito forte, né? Se a salvação por obras pode ser aceita, isso anula a graça. E a graça é um favor imerecido. Nós somos salvos, nós temos paz com Deus. A amizade é refeita, não por nossos méritos, ou por nossos atos de bondade ou de justiça, mas porque alguém morreu em meu e em seu lugar. Então, quando a gente vem para cá, nos reunimos com fome e sede, e é muito forte essa mensagem, porque quem está com fome e sede vai fazer qualquer coisa para ser saciado. E se eu tenho fome e sede de Deus, eu vou buscar Deus desesperadamente, porque eu quero Deus acima de qualquer coisa, independente do que aconteça. Se alguém vai me ajudar ou não, se eu tenho condições ou não, eu vou buscar a Deus a qualquer custo. Amém, irmãos? O terceiro ponto é o seguinte: se nós não podemos agradar a Deus com nossas boas obras, cuidado com as boas intenções. Vamos ler um texto bíblico lá em 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 13. Lá no Antigo Testamento. 1 Crônicas, capítulo 13. A partir do versículo 1. Esse texto fala de uma pessoa muito bem intencionada. Muito bem intencionada, só que nem sempre as boas intenções podem ser recebidas por Deus. Vamos lá? Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100 e tudo mais, Davi disse a toda a Assembleia de Israel, a todo o povo: se vocês estiverem de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos uma mensagem a nossos irmãos que estão em todo o território, e também aos sacerdotes, aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Pausa aqui, para entender. Davi se torna rei. A arca, você se lembra da arca? Quem já viu a figura da arca? Aquela caixinha, né, às vezes aparece na televisão, aquela caixinha de ouro, feita de madeira, revestida de ouro puro, com 2 querubins
com asas gigantescas, tocando as pontas das asas. Aquele utensílio era a representação da presença de Deus no Antigo Testamento, antes do exílio babilônico. Então, aquela caixinha de madeira, enquanto o povo estava com aquela caixa de madeira, Deus estava com eles. Quando eles perdiam a caixinha de madeira, Deus não estava com eles. O que acontece aqui na história? Aquele símbolo da presença de Deus, ele fica esquecido, fica abandonado em algum lugar. Por quê? Porque agora Davi é rei. O povo estava vivendo em paz. E é interessante, irmãos, como a prosperidade que às vezes nós alcançamos, o status, a subidinha, né? O status social que nós alcançamos, às vezes nos afasta de Deus. Eu conversava com um pastor há alguns dias atrás, com o meu pastor, ele dizia o seguinte: Rui, dizia para mim e para a Lu, Rui, essa crise que estão dizendo que vai chegar em 2016, vai ser ótima para a igreja. E eu comecei a pensar, mas como que uma crise pode ser boa para a igreja, né? Porque muita gente vai ficar desempregada. Se fica desempregado, né, quem não dava o dízimo vai parar de dar mais ainda, porque não tem emprego. Se tinha, não dava, imagine agora. Né, a gente vai ter que fechar os prédios, porque não tem dinheiro para pagar o prédio. Como é que uma crise vai ser boa? E ele me disse assim, né, eu não disse para ele, né, pensei comigo. E ele me disse, Rui, o povo quando tem dinheiro, esquece da igreja e esquece de Deus. Porque eles têm dinheiro para gastar. E tendo dinheiro para gastar, eles fazem mais festas, viajam mais. Não é isso? Porque eles colocam no coração deles que eles têm o direito de viajar. Ufa! Trabalhei a semana inteira. Não posso nem descansar no domingo. Todo domingo tem para a igreja. Não é assim que nós pensamos? Eu tenho direito. Quando o negócio aperta, para onde nós voltamos? Nós voltamos para Deus. Porque aí nós não temos onde nos apegar. Não tem para onde correr. Se você não tem dinheiro para viajar no domingo à tarde, você vai para onde? Quando você não tem o que fazer? Fantástico, você não fica assistindo em casa. Silvio Santos já ficou chato. Você vem para a igreja. E quando você vem para a igreja, de alguma maneira, você se lembra de Deus. Então é isso que está acontecendo de alguma forma aqui nesse texto. Eles se lembram, olha, nós nos esquecemos de Deus. O que nós vamos fazer agora? Vamos buscar a arca de volta. E eu queria muito que nós nos levantássemos hoje aqui, gente, que nós olhando para essa mensagem, o Espírito Santo falasse profundamente no nosso coração. E ao final dessa mensagem, nós olhássemos para a nossa vida e analisássemos, refletíssemos sobre isso, fôssemos sinceros conosco. E nós pudéssemos dizer, nós vamos buscar a arca de volta. Nós vamos trazer a presença de Deus de volta. Nós vamos buscar Deus aonde Ele está. Mesmo que Ele esteja dizendo para nós que está entre nós, nós vamos buscar a presença de Deus de novo. E aí nós vamos ter fome, nós vamos ter sede, nós vamos desejar Deus acima de qualquer outra coisa. É disso que essa mensagem está falando com a gente hoje. Vamos continuar? E aí Davi organiza todo mundo, vamos buscar a arca, vamos buscar a arca. Toda a assembleia concordou, por isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio, e aí vai dizendo desde onde, e aí diz o seguinte no versículo de número 6. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Kiriat Jearim em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, numa carroça novinha, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu, por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus. Que Deus carrasco, né? Se você achou, eu também achei.
Nós vamos entender o contexto da história? Lá em Êxodo 25, se você quiser anotar, anote aí para ler em casa depois. Êxodo capítulo 25, Deus deu ordens para que a arca da aliança fosse conduzida pelos levitas. Os levitas eram os únicos que poderiam conduzir a arca da aliança. E quem eram os levitas? Não eram os músicos, não eram cantores. Então, se isso destrói o seu conceito que você tinha sobre levita. Levita não é quem canta, levita não é quem toca. Levita é quem serve. E hoje nós não temos mais levitas, porque ninguém é da tribo de Levi. Alguém é da tribo de Levi aqui? Nós não somos da tribo de Levi. Então nós não temos levitas. Na verdade, todos nós que servimos somos comparados aos levitas. E Deus havia dito, somente os levitas poderão levar a arca. Olha a boa intenção de Davi, gente. Davi ele prepara uma carroça nova, um carro de boi novinho em folha. Eu nem sei quanto deve custar um carro de boi. Quem sabe quanto custa um carro de boi? Deve ser muito caro, né? Um carro de boi. Davi prepara um carro de boi. Se fosse hoje, quem sabe Davi prepararia um carro, uma caminhonete importada, né? Uma caminhonete grande importada, colocaria a arca da aliança em cima, iria na frente, né? Na marcha para Jesus de Jerusalém, caminharia na frente, correndo, dançando, pulando e todo mundo tocando aquele auê de crente. Só que é o seguinte, a intenção era boa, mas não era o que Deus queria. Então, será que às vezes nós não temos boas intenções, mas não estamos fazendo aquilo que realmente Deus espera que nós façamos? Ou a vontade de Deus para a nossa vida? E aí nós vamos passando ano após ano, ano após ano, ano após ano, e nós não entendemos por que as coisas não caminham como devem caminhar. Então eu queria convocar você hoje nessa noite, a primeiro lugar, nós tentarmos entender a vontade de Deus para a nossa vida. E parar de termos boas intenções, e buscarmos a Deus e perguntarmos, Senhor, qual é a tua vontade para a nossa vida? Nós estamos aqui, e esse culto, a nossa intenção é atrair a presença de Deus. Quando os meninos cantam ou tocam aqui, a nossa intenção junto com eles é atrairmos a presença de Deus. Nós queremos trazer Deus. E a Bíblia diz que Deus está assentado em meio aos louvores do seu povo. Então quando nós cantamos, quando nós levantamos nossas mãos, quando nós expressamos nossa gratidão de alguma maneira, nós queremos atrair a presença de Deus. Então, irmãos, cuidado. Nem sempre as boas intenções são aceitas diante de Deus. Às vezes nós vemos pessoas muito bem intencionadas. E aí eu me lembro de um velho ditado popular que diz que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que parece ser cristão é cristão de verdade. Nem tudo aquilo que parece ser espiritual é espiritual de verdade. Eu aprendi uma coisa na minha caminhada. Deus habita no meio de coisas simples. Deus habita no meio de coisas simples. Coisas pequenas, mas feitas de coração. Feitas de todo o nosso ser. A Bíblia diz lá em Isaías 57:15, eu sou o Senhor. Eu moro num lugar alto e sublime. Se parasse ali, a história ficaria muito ruim. Mas quando a história continua dizendo, eu moro nesse lugar alto, eu moro nesse lugar sublime, eu sou o Senhor. Mas também eu habito com o quebrantado de espírito, com o contrito de coração. E eu aprendi nessa minha longa estrada da vida, que nos momentos em que nós mais nos sentimos sós, é o momento em que mais Deus se manifesta sobre a nossa vida. Pode ser que você esteja junto comigo nessa longa estrada da vida. Tenha certeza de uma coisa, nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. E se isso encoraja a sua fé, tenha certeza, Deus tem algo superior reservado para aqueles que confiam nele. Amém? Vamos caminhar? Vamos voltar para o texto aqui agora um pouquinho? Vamos entender o seguinte, Lucas capítulo 10, verso 38 de novo. Marta e Maria, Marta trabalhando, Marta ocupada, Marta fazendo e Maria simplesmente ouvindo. O que isso representa para nós? O que isso mostra para nós hoje aqui? Escute com atenção. Olhe para a sua vida hoje. Eu não sei quanto tempo tem durado a sua vida cristã, a sua caminhada de fé. Mas veja o quanto você até hoje já fez para Deus. O quanto você já fez para Deus. Calcule isso. Calcule isso. Some isso.
Veja o fruto daquilo que você fez até hoje. Quais são os frutos? Os frutos do seu trabalho. O que é que você tem feito? E aí pode ser que alguns de nós aqui cheguem à seguinte conclusão: tudo que eu fiz até hoje só me renderam cansaço, enfado, frustração, e não me aproximou de Deus. Me aproximou das pessoas, me aproximou da igreja como instituição, como organização, mas não me aproximou de Deus. Isso é preocupante, porque pode ser que nós estejamos agindo como Marta. E é interessante nós olharmos para o texto, gente, porque Jesus de maneira nenhuma, Jesus diz que Marta não deveria trabalhar. Em momento nenhum você vê Jesus: ou Marta, deixa isso, deixa o feijão queimar, deixa a carne passar, deixa o cachorro entrar na casa, deixa o banheiro sujo, eu estou aqui na casa. Em momento nenhum Jesus faz isso. Marta está agindo da maneira errada. E eu estou dizendo isso para vocês porque eu já fiz isso. Em muitos momentos eu achei que eu estava fazendo algo para Deus, quando na verdade eu deveria fazer algo com Deus, que é muito diferente. Porque essa é a vontade de Deus. Zacarias capítulo 4, versículo 6, livro do Antigo Testamento. Deus disse: não por força, e não tampouco por violência, mas é pelo meu Espírito. Então não adianta a gente querer produzir alguma coisa para Deus, quando na verdade tudo que Deus espera que nós façamos é desejá-lo, é ter intimidade com Ele, é querer estar onde Ele está. E o meu coração, como pastor dessa comunidade, vibra por essa verdade. O meu coração arde por esse tempo, um tempo de avivamento para nós, um tempo em que a presença de Deus virá de uma forma tão poderosa para a vida dessa igreja, em que nós vamos se reunir aqui no domingo à noite, vão faltar cadeiras, e pode ser que nós não terminemos nem os períodos de louvor, porque a presença de Deus virá de uma forma tão poderosa para a nossa vida, que pessoas que nunca tiveram um encontro tão íntimo com o Espírito Santo, serão tocados pela sua presença, e que essa igreja receberá tanto da presença de Deus, e nós seremos tão cheios dessa glória, que nós clamamos aqui essa noite: mostra-nos a tua glória, que nós não vamos precisar ficar falando para que nós saiamos às ruas, façamos alguma coisa. Procuremos pessoas que estão vivendo à margem da sociedade, vivendo longe de Deus, desesperadas, porque não sabem para onde vão. O fogo do Espírito Santo será tão ardente na nossa alma, que nós sairemos pelas ruas dessa cidade, no nosso trabalho, no nosso lugar onde nós estejamos, nas universidades, e o fogo de Deus arderá tão forte dentro de nós, que nós faremos parte da história, daquilo que Deus está fazendo. Então eu não quero dizer para você: pare de fazer o que você está fazendo para Deus, mas eu estou dizendo para você: olha, reavalie a sua condição, reavalie o que você tem feito, e vamos tentar enxergar se o ponto crucial da nossa vida não está em mudarmos a nossa atitude, e ao invés de tentarmos fazer algo para Deus, nós fazemos algo com Deus, que ao invés de nós corrermos atrás, nós dobrarmos o nosso joelho, se ao invés de nós corrermos atrás do prejuízo, nós corremos para dentro do nosso quarto, onde disse Jesus: quando você quiser falar com o teu pai, entra no teu quarto, e fala com o teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E na maioria das vezes nós corremos atrás das coisas, ao invés de nós corrermos para onde Deus está. Nós agimos como Marta, quando nós deveríamos ter a atitude de Maria. Marta estava tentando fazer por si mesma. Maria conseguiu compreender o tempo em que ela estava vivendo. Ela conseguiu compreender a oportunidade que ela estava tendo naquele dia. E que o Espírito do Senhor venha sobre nós nesta noite, queridos, e nos faça entender o tempo que nós estamos vivendo hoje. O Kairos de Deus, aquilo que Deus tem reservado para nós. O relógio de Deus, os ponteiros do relógio de Deus estão se movendo, e nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude a entender isso. E eu gostaria muito que esse tempo de Deus viesse sobre nós hoje, viesse sobre nós agora, e que o Senhor despertasse em mim e em você o desejo de estarmos somente aonde Ele está. E eu não tenho dúvida de que a nossa vida seria mudada. O nosso dia a dia, o nosso cotidiano, seria um outro cotidiano.
Marta se sente incomodada. Diz: Senhor, peço para que a minha irmã me ajude. Quando Marta diz isso, num conceito judaico da situação, Marta pergunta, esperando uma resposta positiva. E Jesus age de compaixão com ela. Quando Jesus diz: Marta, Marta, você anda atrás de coisas que são importantes, mas não são prioritárias. Você está correndo atrás de coisas, Marta, que fazem bem, mas não são as mais importantes no momento. E pode ser que eu e você, durante o tempo da nossa vida, nós estejamos correndo atrás de coisas que são importantes, mas não são prioritárias. Quem sabe nós corremos o tempo todo até atrás de dinheiro, mas quando chega no final do mês, você percebe que tem menos dinheiro do que você tinha antes. Pode ser que nós estejamos correndo atrás de relacionamentos. Quem sabe o espírito de Lip Hard esteja tomando conta da sua mente. Lembra do espírito de Lip Hard? Ó céus, ó vida, ó azar. Ninguém me ama, ninguém me quer, pobre de mim. Ninguém quer sair comigo comer pizza. Meu telefone é 997163174. Me avise com antecedência que com certeza nós vamos fazer um esforço para estar lá, né, Lu? Ninguém quer se relacionar comigo, ninguém me ama, ninguém me quer nessa igreja. Eu sou um pobre coitado. Mas tenha certeza de uma coisa: quando a presença de Deus vier para a sua vida, alguém vai te procurar. Alguém vai querer estar com você. Você pode ser uma pessoa chata como eu, mas alguém vai querer estar perto de você, porque há algo especial na sua vida. A presença de Deus está com você. A presença de Deus está na sua casa. Jesus disse para ela: Marta, Marta, é muito bom o que você está fazendo. Sua comida está cheirando bem, sua casa está limpa, mas sua irmã escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirado dela. Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte para nós, sem dúvida, seria priorizar as coisas do Senhor. E eu quero encerrar essa mensagem desafiando a você, porque eu também já fui desafiado enquanto preparava essa mensagem, a olhar para nós, a olharmos para dentro de nós essa noite, enxergarmos aonde estamos e aonde queremos chegar. Eu não tenho dúvida, gente, de que entre nós aqui há um desejo ardente por conhecermos a Deus profundamente. E eu tenho certeza que o Senhor quer se manifestar a nós, quer nos renovar, quer renovar em nós o fogo, a presença, a glória, um avivamento que venha para mudar a nossa vida. E eu queria terminar orando, como nós temos feito todos os domingos. Eu queria convidar você a ficar em pé. Jesus disse para Marta: você está preocupada com muitas coisas, inquieta. Muitas coisas inquietam você, te preocupam e te sufocam. E aí eu me lembrei da parábola do semeador. Jesus disse: o semeador saiu a semear. Parte daquela semente caiu no meio do caminho, as aves do céu vieram e as comeram. E aquelas sementes não chegaram nem a penetrarem no solo. Uma parte daquela semente caiu no meio dos pedregais, chegou a crescer, mas por não ter raiz profunda, quando o sol saiu, ela secou e simplesmente murchou. E uma terceira qualidade de sementes caíram no meio dos espinhos. E os espinhos representam as preocupações, as inquietações. Os espinhos representam as ansiedades e os anseios da vida. E Jesus disse que aquela planta não pôde crescer porque os espinhos a sufocaram. Que o Senhor nos ajude a não sermos sufocados pelas inquietações. Está na minha e na sua mão. A palavra foi lançada. O desafio, o encorajamento
já veio sobre nós. Nós precisamos responder a isso hoje. Ficaremos na mesma posição que estamos? Ou nos posicionaremos em uma atitude de mudança, de desejo? Esse culto vai ser só mais um culto dominical. E a semana daqui a pouco começa. E a sua vida entra na rotina novamente. E você vai chegar na sexta-feira, no sábado, cansado, desanimado, frustrado. Com você mesmo e quem sabe até com Deus. Mas essa mensagem, essa palavra vem para mudar a nossa vida. Essa mensagem vem para mexer com a gente. Essa mensagem vem para criar inquietação. A inquietação do tipo: puxa, o que eu estava fazendo até agora? Correndo atrás de um alvo jamais atingível, perseguindo o que não pode ser alcançado. E pode ser que nós estejamos fazendo isso durante toda a nossa vida. Se você se sente cansado de perseguir um alvo que não pode ser alcançado, se você cansou de ser quem você tem sido e deseja realmente uma intimidade, um relacionamento mais íntimo com Deus, nós vamos estar orando todos juntos por isso. Como pastor da igreja, é o que eu desejo para esse ano da nossa igreja. Que nós sejamos uma igreja que ora, uma igreja que clama por avivamento, uma igreja que deseja o Espírito Santo. Eu quero te encorajar, se você quiser fazer isso. Nós vamos estar orando todos juntos. Alguém vai estar orando por você. Eu quero encorajar você a sair do seu lugar. Nós queremos ministrar com você. Venha. Venha. Se você deseja mais de Deus. Venha. Sinta-se à vontade. Isso. Alguém vai estar orando com você. Isso. Venha. Aleluia. Obrigado, Senhor. As pessoas que nos ajudam orando. Eu gostaria que o pessoal do louvor, pode, me ajuda orando por algumas pessoas. Isso. Vamos orar. Isso. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Torna mais densa a tua presença. Vem, vem, Espírito Santo. Vem. Enche esse lugar. Enche esse lugar, Espírito Santo. Nós clamamos por avivamento. Vem, meu Senhor. Vem, Espírito Santo. Xericadarabachorabaraça. Xericanarabachoricandarabachoriarabas. Xerrachoiaxeramas. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem sobre nós. Acende o fogo em nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Acende o fogo em nós. Se você deseja mais do Senhor sobre a sua vida, ore agora. Se você deseja mais, Senhor, nós queremos mais. Nós queremos ter um encontro poderoso contigo esta noite, Espírito Santo. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche esse lugar. Enche a minha vida, Espírito Santo. Vem como um rio. Vem como um enchente. Transborda, Senhor. Enche com a tua glória. Mostra-nos a tua glória. Renova em nós. Vem, Espírito Santo. Vem. 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 Vem, Espírito Santo. Enche-nos. Enche-nos. Enche-nos até transbordar. Vem, Espírito Santo. Nos reunimos com fome e sede, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Ore por mais. Deseje mais. Isso, vem, Espírito Santo. Mais. Torna mais densa a tua presença, Espírito Santo. Mais. Vem mais.
mais da tua presença entre nós, até transbordar, até transbordar. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Mas continue orando. Se você deseja mais, nós desejamos mais. Isso, mais da tua presença, mais da tua presença, mais da tua presença. Nós desejamos por avivamento, nós desejamos o avivamento, que acenda em nós uma paixão furiosa por ti. Nós desejamos pela manifestação dos dons espirituais. Vem, Espírito Santo. Nós clamamos por mais de ti, 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 mais da tua presença, mais da tua presença, mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais da tua presença, mais de ti, mais da tua presença, Espírito Santo.